bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Desta vez e mais uma vez para pedir ao embaixador que nos diga como é que assistiu a mais uma semana da guerra na Ucrânia, numa altura em que aparentemente as tropas russas continuam a concentrar esforços para realizarem qualquer coisa que se possa vir a assemelhar a uma nova ofensiva de primavera. Como é que viu mais esta semana, embaixador? No terreno, a sensação que existe é que a Rússia avança lentamente em algumas áreas, mas com grandes dificuldades, o que significa que há uma espécie de um empate técnico neste momento, porque aquilo que seria uma vitória para a Rússia, que podia mostrar no dia 24 de fevereiro a tomada de Bakhmut, que era uma localidade que está sob pressão há várias semanas, acabou por não acontecer. O que significa que, se nós olharmos bem, se olharmos para os mapas que internacionalmente aparecem, e alguns são credíveis, os avanços russos são pequenos. E aquilo que também se sabia ser a tentativa de avanço, ou que se dizia ser a tentativa de avanço pelo sul, na zona de Zaporizhzhia e de Kherson, também não houve mudanças. O que significa que a guerra, talvez devido às circunstâncias climatéricas, não sou especialista nessa área, está, digamos, de certa maneira empatada. Uh, E esse tanto vai, de alguma forma. E alguma forma à espera de qualquer coisa. Essa qualquer coisa para a Rússia será talvez o fim da primavera, ou o fim do inverno, digamos, mais rigoroso. Para a Ucrânia será a chegada de novo material militar que lhe permita fazer o desequilíbrio. Porque há aqui um ponto importante que é preciso termos em consideração. Enquanto que a Rússia já deu mostras de que, em termos de guerra convencional, já mostrou que podia valer, isto é, o tipo de mecanismo, o tipo de material de guerra, o tipo de equipamento que tem, é aquele que até agora mostrou. Caso contrário, teria feito avançar o que tivesse, porque já lhe morreram quase cento e tal mil pessoas, e portanto é natural que, se por acaso tivesse sido outro material, o tivesse já apresentado. Mas para a Ucrânia isso não é necessariamente verdade, porquanto nós sabemos que há novo material a chegar, sejam os tanques, seja eventualmente até a questão dos mísseis de longo alcance, e isso pode fazer toda a diferença. Portanto, uma situação que está empatada neste momento, eh, isto é como um jogo de futebol, quem tem no banco situações melhores pode eventualmente vir a desequilibrar o jogo. Portanto, no plano militar é assim. Dito isto, convém dizer o seguinte: é muito claro que a Ucrânia está sob uma fortíssima pressão militar, nomeadamente dado que tem tido imensos mortos e imensas baixas. A Rússia também, mas só que a Rússia tem muito mais gente e tem muito mais pessoal, e é uma guerra que, apesar de tudo, também é vista. Nós pensamos que é só a Ucrânia que vive, digamos, esta mobilização emocional. A Rússia também vive uma mobilização emocional Claro. menos evidente, mas há um sentimento que Vladimir Putin tem conseguido instilar um pouco dentro da Rússia, de que o seu país encontra-se sob um cerco internacional, que esta guerra é contra os Estados Unidos e os países ocidentais e a NATO, e cada vez mais a NATO incluída neste pacote, e que a Ucrânia é apenas um mero instrumento para a pressão. Esse discurso é um discurso que tem sentido para muitos russos, para grandes setores da opinião pública russa, e eu volto a sublinhar que as únicas sondagens verdadeiramente válidas na Rússia, Levada Center, apontam para que nas últimas semanas tem havido um crescendo de apoio à posição da liderança russa, pelo sentido que há, e que tem sido sistematicamente mobilizado, de que há esse tal cerco sobre o país. Portanto, estamos aqui num jogo em que nenhuma das partes parece ter vontade de ceder, embora a Ucrânia esteja numa situação muito mais difícil, mas de qualquer forma também a sua mobilização emocional é muito forte, e as esperanças de que o equipamento militar que lhe vai chegar possa fazer a diferença são elevadas. Nesta semana tivemos um ponto importante, que foi o surgimento do chamado plano chinês. O Exato. plano chinês Os planos chineses é uma espécie de uma proclamação de princípios que, no fundo, não se afastam muito daquilo que são os princípios básicos em que assenta a política externa chinesa, e que, no fundo, serviria como uma espécie de enquadramento para uma possível solução negociada. Ah, Ambas as partes reagiram de forma
eu diria, positiva, o que é curioso. A Rússia demorou mais a reagir, a Ucrânia fez um jogo que me pareceu taticamente bom, no sentido de, contrariamente àquilo que os Estados Unidos ou a NATO ou a União Europeia fizeram, disse: não, não, vamos ver, estamos interessados em ver esta posição chinesa, queremos esclarecer alguns pontos. E, portanto, foi uma jogada de Zelensky que me pareceu acertada, e, no fundo, até de certo modo contrastante com muitas jogadas de natureza diplomática, muitas reações de natureza diplomática que Zelensky foi tendo ao longo do ano de 22, que, a meu ver, menos acertadas. Mas ele também, enfim, tem aprendido on the job nas tarefas que faz. A China mostra aqui o quê? A China mostra aqui a sua vontade de estar no terreno negocial. Não se não força muito, não força os russos a nenhuma concessão, não força os ucranianos a nenhuma concessão. Nós olhamos para aquele texto e verificamos que há ali coisas que são de difícil concretização. Quando se fala Claro. na preservação das fronteiras ou na preservação da integridade territorial dos Estados, sabemos o que é que isso significa e sabemos porque é que a China põe lá isto. Põe lá isto por causa de Taiwan e da concepção que tem da unidade da nação chinesa, que inclui Taiwan. E por isso mesmo, e não é por acaso, e a China nisso é de uma grande constância, e o ser um país que tem o mesmo regime há décadas também facilita isso. eh, Isso também traduz o facto da China nunca ter, em 2014, aceite a tomada da Crimeia por parte da Rússia. Portanto, estamos aqui, a China tenta mostrar-se neste momento um honest broker e tenta mostrar-se essencialmente perante o mundo do Sul, eh, uma solução intermédia que podia ajudar ao conflito, ou ajudar à resolução do conflito. Volto a dizer, a Ucrânia fez bem em não ter alienado a China, porque se o tivesse feito, perante os olhos de muito do Sul que olham positivamente para esta atitude da China, a Ucrânia teria sido vista como ficando definitivamente do outro lado. Embora a Claro. Ucrânia, como se viu na resolução das Nações Unidas que foi votada, há muitos e muitos países do Sul que votam a favor da Ucrânia e que votam contra a Rússia. E, portanto, esses países, naturalmente, perante uma reação destas da Ucrânia, terão uma atitude positiva e outros que se abstiveram, também convém dizê-lo, e foram bastantes ainda, um pouco mais até do que nas últimas resoluções. Os que se abstiveram poderão eventualmente evoluir, no caso da posição ucraniana, evoluir. Estamos numa fase complexa e que, enfim, não pronuncia, a meu ver, nada de bom, porque a sensação que existe é que a guerra está aí para continuar. Pareceu-lhe de alguma forma estranho que um bloco como a União Europeia, que se saiba, não tem nenhum texto alternativo ao texto chinês, o tenha tentado fazer desaparecer? A União Europeia, António, como a NATO, aliás, são uma espécie de Upom e de Upom neste momento, vive sob uma linha que, no fundo, é determinada pelos Estados Unidos. Eu custa-me muito Esperava-se dizer um isto. bocadinho mais, não, embaixador? Eu tento. Em teoria, pelo menos, não é? Sabe o que é que acontece, António? Há muitos países da União Europeia que vivem hoje sob pânico daquilo que foi a agressão russa à Ucrânia e que pressentem que, se acaso ela tivesse sucesso, se a Ucrânia ganhar, se a Rússia ganhar, eles serão a próxima fronteira. E a União Europeia é também isso. São também esses países, são os Bálticos, é a Polónia, a Eslováquia, etc. Países que estão logo a seguir. E a União Europeia, onde é que encontra um fator de comum? Encontra um fator comum precisamente na definição de uma linha que mais ou menos siga basicamente a posição que os Estados Unidos assumem. Portanto, é este consenso, eu diria, ocidental, aquele à volta do qual se une a União Europeia, e mais do que isso, a União Europeia não tem nem mandato, nem, eu diria, capacidade de determinar qualquer linha alternativa em termos de proposta negocial que pudesse ser, para já, compatível com os interesses dos Estados Unidos e minimamente não ofendendo aquela ala mais radical que dentro da União Europeia existe, que nunca quererá qualquer tipo de compromisso. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá.
Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco daquilo que lhe pareceu, e eu diria que de facto é isso, ou foi isso, um inesperado avanço em termos do protocolo da Irlanda conseguido pelo governo conservador de Sunak e com a Comissão Europeia. A festa foi bastante no início desta semana. É ainda preciso esperar que o Parlamento diga alguma coisa. É preciso esperar, principalmente, que os unionistas da Irlanda do Norte digam alguma coisa. De qualquer maneira, acha que, na sua opinião, embaixador, parece-lhe também que há importantes avanços nesta área que estava completamente bloqueada. Parece que sim, e isto de facto traduz que a diplomacia tem sempre um último recurso para ultrapassar as situações limite. E quando as coisas já parecem praticamente impossíveis e já estão completamente no limite, há uma solução tirada do bolso, que é uma solução de compromisso em que se calhar nenhuma das partes fica contente, mas a regra diplomática é sempre essa, é conseguir uma solução deixando todos ligeiramente descontentes, mas eventualmente fazendo passos em frente que permitem um determinado compromisso. Eu só pedia que colocassem o mapa que traduz a realidade do Reino Unido, e esse mapa mostra-nos, eu volto a repetir isto, pode ser um bocadinho obsessivo, mas vale a pena lembrar. O Reino Unido é composto basicamente, por uma parte de uma ilha à esquerda, que é a Irlanda do Norte, e à direita pelo chamada Grã-Bretanha, que tem a Escócia, o país de Gales do lado esquerdo e a Inglaterra. Estas três zonas, Escócia, País de Gales e Inglaterra, têm relações naturalmente com a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido em geral. Só que, de acordo com aquilo que tinha sido o protocolo da Irlanda do Norte durante a negociação do Brexit, e vale a pena lembrar que o Brexit o referendo do Brexit já foi há 6 anos, e Exatamente. que a realização objetiva do Brexit já foi há 3, eh, havia a necessidade de criar, para poder manter a Irlanda do Norte na, eh, na sua relação com a União Europeia. E porquê é que isto existe? Porque para a pacificação daquilo que foi a situação muito tensa na Irlanda do Norte, através do Acordo de Sexta-feira Santa, em 1998, foi decidido manter abertas as fronteiras entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que é membro da União Europeia, membro pleno da União Europeia. Ora bem, como é que se mantém abertas as fronteiras e ao mesmo tempo se impede, por exemplo, que os produtos que venham do Reino Unido para a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, não é? Que entrem sem serem fiscalizados, sem ter qualquer tipo de controlo na República da Irlanda, o que significa entrarem para dentro da União Europeia, o que significa entrarem para dentro do mercado interno de todos os 27 países da União Europeia. E aí era o problema. O protocolo da Irlanda do Norte pressupunha a criação de uma espécie de uma fronteira virtual no mar da Irlanda, que separa a Grã-Bretanha da Irlanda do Norte, da ilha da Irlanda. Essa fronteira, no fundo, o que era? Eram controlos nos portos, à entrada ou à saída do Reino Unido e da Irlanda, e da Irlanda do Norte. Foi agora feita uma ultrapassagem disto, isto é, esta fronteira deixa de existir. E os produtos que vêm do Reino Unido e que entram na Irlanda do Norte são de duas naturezas. Uns só ficam para a Irlanda do Norte, o que significa que não podem circular para o Sul, para a República da Irlanda. Outros podem vir para a República da Irlanda e têm um labeling especial e têm que passar, esses sim, por um controlo fitossanitário, por exemplo, porque as regras do Reino Unido, convém dizê-lo, em algumas áreas, são mais laxistas do que as regras da União Europeia. E o mercado interno é a grande, digamos, é o grande trabalho que foi feito dentro da União Europeia ao longo destas décadas. Ora bem, Rishi Sunak e o governo britânico e a Comissão Europeia terão conseguido encontrar este mecanismo. Vamos ver se funciona. Vamos ver primeiro se funciona tecnicamente. Ainda não sabemos os detalhes todos. Depois vamos ver se o Parlamento britânico o aprova. Se isto acontecer, para já é uma grande vitória para Rishi Sunak. E, de certa maneira, é eu diria, uma confirmação da sua liderança dentro do Partido Conservador, onde, como nós sabemos, foi a terceira escolha depois de vários avanços. E,
E, portanto, a direita do Partido Conservador não gosta, Boris Johnson que não gosta, Theresa May, curiosamente, gosta, e já disse que foi um salto em frente, um grande salto em frente. O grande negociador europeu, David Davis, que é um homem da direita mais radical dentro do Partido Conservador, considera positivo o resultado alcançado. Na União Europeia não vamos ter qualquer problema, vamos ser claros. Do lado de cá, as coisas estão checadas suficientemente. A Comissão Europeia não funciona sem um mandato dado pelos Estados-membros, e este mandato, julgo que este acordo mantém-se perfeitamente dentro do mandato, e como é a Comissão que tem os mecanismos para controle, por exemplo, fitossanitário, a Comissão sabe melhor do que ninguém aquilo em que se está a meter, e por isso me parece um salto positivo. E além do mais, tem um salto positivo, vale a pena dizê-lo, no plano global das relações entre o Reino Unido e a União Europeia. A União Europeia é um grande aliado, o Reino Unido é um grande aliado da União Europeia. Hum, eh, Houve o Brexit, ficaram feridas, mas depois disso, por exemplo, em tudo o que é o relacionamento, nomeadamente no âmbito da NATO, no âmbito da questão da Irlanda, da Ucrânia, tudo isso tem sido um trabalho de mão na mão, eu diria, no quadro entre o Reino Unido e a União Europeia. Portanto, tem todo sentido neste momento que estas relações se mantenham fáceis e livres. E devo dizer que para um país como Portugal, que tem uma relação com o Reino Unido muito forte, é uma muito boa notícia ter-se conseguido este resultado. E a Rishi Sunak, eu acho que deve estar feliz por isto e acho que merece ser congratulado por isso. E a Comissão Europeia também, que teve o grau de flexibilidade, e nem sempre é fácil ter uma flexibilidade quando se sabe que tem na retaguarda 27 Estados-membros, digamos, cada um com as suas reticências, e alguns não são tão favoráveis quanto isso a uma abertura forte face ao Reino Unido. Do ponto de vista interno, parece-me que Rishi Sunak consegue uma tremenda vitória. Aliás, diria que a primeira vitória da sua ainda curta prestação. Parece-lhe que será suficiente para alterar o estado de coisas do ponto de vista interno, isto é, o líder do Partido Trabalhista está com 50% ou mais de intenções de voto se houvesse eleições nesta altura. O Partido Conservador desce na proporção inversa. Parece-lhe que isto é suficiente para alterar o ritmo interno, da política interna no Reino Unido? Não parece. Aliás, Keir Starmer, o líder do Partido Trabalhista, já apoiou o Rishi Sunak neste Certo. projeto, nesta. Talvez com alguma intenção de suavizar esta vitória do adversário também. Sim, mas Stammer tem vindo a crescer nas sondagens. Naturalmente que isto vai dar um outro apoio a Rishi Sunak. Vamos ter ainda um problema que ele tem que resolver, que é o problema na própria Irlanda do Norte. Como é sabido, o governo local da Irlanda do Norte era um chamado power sharing com os católicos e os protestantes, nomeadamente os protestantes do DUP, do Partido Unionista. Vamos ver em que medida é que vai ser possível recomeçar aquilo que era o governo local da Irlanda do Norte, porque os unionistas tinham-se retirado desse mesmo governo e isso tinha praticamente inviabilizado o governo. Convém dizer que nesse governo quem ganhou as últimas eleições foi o Sinn Féin, que foi durante muitos anos o braço armado do IRA, do Exército Republicano Irlandês, que esteve sempre na liderança da violência do lado católico, porque há violência do lado protestante também no quadro da Irlanda do Norte. Vamos ver se o DUP fica convencido que isto resolve o problema e, em particular, que está criada, que foi posto fim a uma divisão face ao resto do Reino Unido que ele contestava. Vamos tentar perceber isso nas próximas semanas, mas o sentido de normalidade para a vida política britânica que este protocolo introduz é algo, a meu ver, muito positivo. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco daquilo que lhe parece que está a acontecer em Itália, nomeadamente no que tem a ver com o facto de o Partido Democrático, que é o líder da oposição nesta altura, ter uma nova líder, uma mulher também, que se vem assim juntar em termos de género ao facto de a Primeira-Ministra também o ser.
Como é que vê o andamento da política interna italiana, nomeadamente, que é que lhe parece que pode ser um primeiro sumário daquilo que tem sido a extrema-direita muito menos radicalizada, parece-me a mim, nos primeiros deste governo em Itália? Tal como aconteceu em França, alguns observadores da política italiana dizem que, no fundo, a subida da extrema-direita se fez um pouco por contraposição àquilo que foi o descalabro à esquerda. E o descalabro à esquerda em França, lembra-se o que aconteceu com o Partido Socialista Francês, que de repente, depois de ter um presidente por 5 anos, praticamente se desfez, e deu origem à esquerda a uma linha muito mais radical, em França, com Jean-Luc Mélenchon e a France Insoumise, a França Insubmissa, que é o seu partido. Na Itália, o que é que aconteceu? A subida da extrema-direita, e falaremos já sobre esse governo, fez-se à custa, não diria à custa, mas de certa maneira tendo como contraponto o descalabro da capacidade da esquerda, nomeadamente o chamado Partido Democrático, para sustentar uma política alternativa. Isso foi muito, muito evidente enquanto o Partido Democrático foi esfiado por Matteo Renzi e de repente há uma espécie de um vazio criado dentro do Partido Democrático. O Partido Democrático, convém dizê-lo, e é interessante, sob o ponto de vista histórico, e nós os que, como eu, têm os cabelos brancos, lembram-se mais disto. O Partido Democrático é uma herança do antigo Partido Comunista italiano. O Partido Comunista é esse também, que era não tão comunista como isso, isto é, era o mais eurocomunista, o mais aggiornato, como se dizia em Itália, dos partidos comunistas no mundo. Aliás, E, acho que portanto, o termo eurocomunismo foi inventado exatamente pelo Partido Comunista Italiano. não sei, porque no fundo o eurocomunismo tinha à época os partidos comunistas francês, o Partido Comunista espanhol, de Santiago Carrilho, Francisco Marché e o italiano e o italiano. E o Partido Comunista italiano, que vem de uma tradição Togliatti, que vem de uma tradição da guerra, etc., foi lentamente fazendo compromissos e uma das vítimas desses compromissos foi Aldo Moro, que era do cristão-democrata e que acabou por morrer, ao que parece, devido a reações criadas também um pouco na sociedade política italiana pelas suas políticas e pela sua aproximação, esse compromisso histórico, chamado compromisso histórico com a extrema-esquerda, com a antiga extrema-esquerda. O Partido Democrático teve, ao longo dos anos, vários líderes, foi mudando vários líderes, e agora chegou a vez desta senhora, Elly Schlein. Elly Schlein é uma senhora que foi deputada europeia, foi vice-governadora de uma região, eh, foi, trabalhou na equipa de Obama nas eleições americanas, é uma senhora que assume a sua bissexualidade, e tem uma atitude, digamos, bastante diferente de Giorgia Meloni em várias áreas e vários setores, como aliás não é surpreendente. E há quem diga que ela se aproxima mais, digamos, de uma senhora que é Alexandria Ocasio-Cortez, que é a OC, como se diz nos Estados Unidos, que é da ala esquerda do Partido Democrático. Portanto, esta senhora aparece um pouco fora daquilo que era a tradicional linha do Partido Democrático, que era bastante mais institucionalista. Aparece com uma agenda muito marcada pelas questões do clima, da agenda climática, da transição energética, muito marcada pela agenda, que é muito próxima também dos movimentos radicais mais à esquerda em toda a Europa, a agenda da desigualdade e do combate às desigualdades, um, e muito mais aberta, naturalmente, relativamente às questões das migrações, que é um dos cavalos de batalha do governo de Giovanna Meloni. E vamos ver em que medida é que ela terá a possibilidade de ter algum sucesso, mas na realidade também estas coisas são a prazo, porque as eleições italianas não estão aí ao virar da esquina. Houve eleições no outono
passado, e este governo de Meloni está a ser, eu não diria uma surpresa, porque houve vários analistas que consideraram que as coisas iam correr mais ou menos assim. Meloni é de extrema-direita, vem de uma tradição fascista italiana, juntou-se a dois partidos, a Liga, de Matteo Salvini, que no fundo se pensava que iria para o governo no sentido de tentar mais cedo ou mais tarde ultrapassar Meloni, mas até agora não tem sido muito, não tem tido muito êxito, nomeadamente naquilo que são as sondagens, e também o Forza Itália, de Silvio Berlusconi, que era um terceiro partido desta coligação. Meloni teve, para já foi coerente no aspecto. Meloni nunca foi pró-russa e nunca teve atitudes pró-Putin, contrariamente aos seus dois companheiros de partido, de coligação. Exatamente. Matteo Salvini foi sempre muito favorável a Putin. Enfim, há quem seja favorável a Putin num tempo e depois da guerra da Ucrânia pode não sê-lo, também há que ter esta medida. Mas, por exemplo, o Silvio Berlusconi mantém mais ou menos essas mesmas ideias. Ora, Meloni o que é que é? Meloni mostrou ser atlantista, isto é, ser favorável à relação com os Estados Unidos, mostrou ser contra a guerra, a invasão russa da Ucrânia, apoiou o envio de armamento e de financiamento à Ucrânia dentro da União Europeia. E isso, o que é que lhe fez? Fez com que aquilo que parecia ser a chegada do diabo ao Conselho Europeu, de repente, o facto do diabo chegar ali e naquilo que era na altura considerado, e na altura é considerado essencial para a postura da União Europeia, que é o apoio à Ucrânia e o combate à Rússia, Meloni está nas suas sete quintas. E tudo aquilo que é, digamos, a direita europeia, que está, enfim, na linha da frente desta atitude, a esquerda também está, mas eu acho que a direita, nomeadamente os partidos mais conservadores na Europa de Leste, estão na primeira linha. Obviamente, receberam Meloni de uma forma muito diferente do que aquela que normalmente aconteceria a um líder de extrema-direita. E eu recordo-me bem do que é que aconteceu na Áustria, quando o primeiro governo com gente de extrema-direita chegou ao poder. E, portanto, Meloni está a ter aqui o seu momento de sucesso. Veremos agora como é que reage em questões tão importantes como esta história, por exemplo, dos refugiados que vêm do Sul, porque a tentação em Itália é uma política securitária de defesa das fronteiras. A Itália é um país que tem um problema grave porque é a linha da frente daquilo que são os refugiados que vêm através do norte da África. E, e a Itália, não é por acaso que a opinião pública em Itália virou radicalmente, digamos, esteve mais sensível às preocupações de natureza securitária e anti-imigrantes, porque é o país que mais sofre nessa matéria. E, portanto, aqui não há milagres. E como isto foi num tempo em que a União Europeia não tinha políticas ativas de apoio aos países que sofriam esses problemas, a Itália teve uma regressão anti-europeia. E a Meloni é o resultado disso. Os países democráticos têm esta, eu diria, vantagem, é que os governos são aquilo que os cidadãos sentirem que devem ter em função da reação das políticas públicas que podem levar a cabo. E, portanto, vamos a ver. Meloni parece, digamos, para já, dar sinais de um grande equilíbrio e mais de um certo sentido político, eu diria, notável, sob esse ponto de vista, procurando diluir aquilo em que ela possa ser acusada, questões de discriminação, etc. Tem aquele discurso Deus, Pátria, Família, curiosamente o discurso desta senhora do Partido Democrático é exatamente ao contrário, como este, porque Meloni quando chegou disse, eu sou mulher, sou mãe, sou italiana e sou uma outra coisa qualquer. E europeia, mas ela não falou em europeia. E esta senhora diz: Eu sou mulher, vivo com uma mulher, não sou mãe, mas sou tão italiana como essa senhora. Quer dizer, e, portanto, no fundo, estamos aqui com duas Itálias. Ela disse, peço desculpa, Meloni tinha dito que era cristã, coisa que esta senhora não disse. O que significa que há aqui duas Itálias. Quer dizer, e no fundo, o que é que eu quis dizer há bocadinho quando falei de Ocasio-Cortez? É que, neste momento, o contraponto às extremas-direitas está a começar a ser feito
pela extrema-esquerda. E os partidos do mainstream, os partidos que estão ali no meio, desapareceram. E, portanto, em Itália, pode-se dar o caso que está a acontecer em França. Em França, neste momento, o Parlamento francês está perfeitamente dividido, com a esquerda muito radical. Se calhar em Itália vamos ter a esquerda a evoluir para um radicalismo. A grande questão está em saber se, a exemplo do que vimos no Reino Unido, se a esquerda radical chega ao poder, ou se não é pura e simplesmente voz de protesto. No Reino Unido não chegou, e por isso mesmo o próprio Partido Trabalhista mudou e deixou Jeremy Corbyn e elegeu Keir Starmer. E está a tentar chegar ao poder assim. Em Itália, esta senhora conseguirá chegar a primeira-ministra depois de um tempo de governos de extrema-direita? Veremos. Claro. Veremos também, e há de ser um fator importante, de que forma é que a primeira-ministra italiana conseguirá gerir o gigantesco PRR italiano, mas também claramente a par daquilo que vai ser a gestão dos refugiados. Voltaremos com certeza a este tema. Já agora, António, convém dizer, a propósito do PRR que o António mencionou, que a senhora Meloni consegue ter hoje esse cheque fantástico, que é o maior cheque europeu para gastar, precisamente graças a um primeiro-ministro mais pragmático, mais conservador, digamos mais moderado, que foi Draghi. Foi Exatamente. Draghi que fez essa negociação. E, portanto, a história nem sempre coloca nas mãos de quem fez quem teve um sucesso, a execução dos frutos desse sucesso. Exato, e ainda por cima, Draghi seria com certeza o único italiano que conseguiria levar para casa um cheque daquela dimensão, não é? Muito bem, o programa de hoje acaba aqui. Continuem a acompanhar-nos e a ouvir-nos no podcast e que se encontram nos sites do Jornal Económico. E até para a próxima.